caminho certo. Muito bem. Como prometido, na verdade já faz um bom tempo e eu queria pedir desculpa. A gente promete, claro, a gente quer ajudar, mas a vida é corrida, né? Vocês sabem, vocês aí têm a rotina de vocês, mas eu sabia que em algum momento eu tinha que fazer. Então o que eu fiz? Eu peguei um material que eu tinha em espanhol, traduzi para o português e eu vou passar com esse material com vocês nesse momento. E eu vou ser bem específico com a questão de marketing, mas eu não vou falar de assuntos avançados agora porque tem gente que ainda gostaria de entender o básico. Então eu vou fazer o básico e numa próxima ocasião eu trato de assuntos mais avançados para aqueles que já têm um produto, para aqueles que já vendem alguma coisa, para aqueles que querem só aprender a vender mais, usar estratégias mais eficientes para aumentar a sua produtividade e sua renda. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Esse material ele é de alguns anos atrás, quer dizer, na verdade de um ano atrás, no janeiro de 2024, eu fiz essa apresentação e a gente ofereceu um produto chamado Marketing com Propósito. Foi um curso de 10 horas. Então, para você ver, né, 10 horas e eu vou passar para vocês aqui em mais ou menos uma hora. Então, é óbvio que eu não consigo trabalhar todos os temas em profundidade, mas eu vou passar com vocês aqui o máximo, o mais importante para vocês pegarem a ideia. Então, isso fez parte de um evento chamado Marketing com Propósito. Esse evento é, foi realizado a pedido de um grupo hispano, né? Foi feito um evento de negócios e missão ao mesmo tempo, para que as pessoas pudessem associar o seu empreendimento à missão. E foi uma palestra também para muitas pessoas que já estavam envolvidas com algum tipo de empresa ou ministério, para usar esses conceitos de marketing como ferramenta para poder avançar o seu trabalho. E depois pediram, né, se podia ensinar, e aí depois eu fiz um curso de 10 horas e entreguei em espanhol. Esse curso existe, está em espanhol, mas para fazer em português daria um trabalho de novo, né? Seriam aí outras 10 horas, que não é tão difícil, teria que se organizar. Mas então vamos lá. É importante que sempre em todo aprendizado, eu amo a educação e isso é muito importante entender. Se a gente só lê uma coisa, com o passar do tempo, a gente só vai conseguir reter ali 10% daquilo que a gente leu, se só for uma leitura. Se você escutar, você vai reter em torno aí de uns 20% ao passar do tempo. Se você ver, né, ver e mirar é quase a mesma coisa, né? Ali, se você tiver combinando essa parte de ouvir e ver, ou pelo menos o que está dizendo ali, desculpa, eu pulei, só olhar e prestar atenção ali, você vai reter em torno de uns 30%, se for algo visual, né? Visual ajuda mais do que só a leitura. Se for uma combinação entre ver algo e ouvir, com o passar do tempo a possibilidade de reter 50% aumenta. Então, no caso, hoje, se você só ver o que eu vou apresentar, você vai estar ouvindo e vai estar vendo. Com o passar do tempo, você vai ter a possibilidade de reter aí em torno de uns 50%, dependendo da sua capacidade. Mas você pode melhorar isso se você fizer o quê? Se você falar sobre o assunto. Se você, aqui no caso, não sei se não tem a chance de fazer perguntas, mas é, se você também eventualmente tentar aplicar, tentar compartilhar para alguém, olha a última opção. Se você tentar pegar o que você acabou de aprender e explicar, ou fazer um resumo, ou fazer uma ilustração daquilo que você acabou de aprender, se você chamar alguém, ou se você colocar em prática logo, a chance de você reter é muito maior. Então, tendo dito isso, vamos avançar aqui com algo que é muito importante. Deixa eu ver se tem como. Eu não sei se tem como apertar. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que não. Bom, eu não vou colocar o play no PowerPoint mas seria legal, porque na verdade ele vai construindo o slide, mas tudo bem. Fórmula do sucesso, eu já falei isso na live daquela vez, né? Conhecimento mais esforço mais tempo. Não tem como falhar isso. É bíblico, é,
e não tem como falhar. Se você adquirir conhecimento, que tipo de conhecimento? Um conhecimento que gera valor, um conhecimento valioso, um conhecimento que ajuda a resolver algum problema. Por exemplo, conhecimento para consertar moto, por exemplo. Eu tenho milhares e milhares e milhões de motos, né, por aí. E as motos quebram. E as pessoas que têm moto precisam de alguém que sabe consertar moto. Se a pessoa tem um conhecimento que gera valor, isso vai gerar renda. Não tem jeito. Se tem um conhecimento que gera valor, que resolve o problema, mas o esforço, e esse esforço é tanto para adquirir o conhecimento como o esforço para implementar o conhecimento, esforço para você colocar em prática esse conhecimento. E isso significa disciplina, perseverança e fazer, né? E aí o tempo é questão de tempo. Se você trabalhar nesse sentido, o tempo vai produzir o resultado, entendeu? Não tem como falhar isso. Então, sabendo disso, é muito importante adquirir esses conhecimentos. E depois fica com isso em mente, porque depois você vai entender. Se você não tem um conhecimento específico para você fazer um produto, para você vender conhecimento, para você resolver algum problema através de você poder usar através da internet, ou ensinar alguém, por exemplo, se você sabe música, você é muito bom em música, seja na piano, violão, alguma coisa assim, você pode ensinar esse conhecimento para alguém que quer aprender música. Nesse sentido, seu conhecimento vai gerar valor para algumas pessoas que estão dispostas a pagar. Se você sabe algum conhecimento de psicologia, por exemplo, que ajuda a resolver problemas de casais, ou pais e filhos, ou, entendeu? Nesse sentido, você consegue ajudar pessoas que têm problema nesse sentido, e tem muitas. E aí, esse conhecimento, ele gera valor, porque ele ajuda a resolver o problema de alguém, então, ele tá no caminho certo, entendeu? Olha aqui, ó. Na estrutura do negócio online, né? Eu quero trabalhar com alguma coisa online. Existem várias coisas que dá para fazer online, como dropshipping, vender uma loja online, que você vende produtos online, que chama de e-commerce. Tem muitas formas ali de você vender através da internet alguma coisa. Ou você pode ter algum conhecimento e prestar um serviço. Por exemplo, se você sabe fazer páginas na internet, se você sabe fazer desenho gráfico, se você sabe programação de computador, alguma coisa que você sabe, você consegue oferecer. Se você sabe editar vídeo, né, ou mexer em redes sociais, você pode oferecer esse serviço para alguém. Se você sabe mexer com a ferramenta do Google, é, de fazer anúncios no Google ou no Facebook, se você aprender esse conhecimento, você consegue oferecer esse serviço para quem tem loja e vende coisas que ela quer vender pela internet. Esse teu conhecimento, você presta serviço, você pode ter clientes e você trabalha desde a sua casa para oferecer esse serviço para alguém. Você fala, mas eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, o que eu faço? Volto aqui com o que eu estou falando. Adquire o conhecimento. Esse é o conselho de Salomão. Meu filho, adquire conhecimento, vale mais do que ouro e prata. Então, mas, nossa, como é que eu faço? Tem cursos, gente, cursos que você aprende em meses. Você aprende ali, aí você, não domina bem, você pega um cliente, cobra mais barato e vai treinando e vai prestando serviço e vai melhorando cada vez que você vai fazendo. E aí você conseguir essa renda extra tendo clientes, oferecendo o seu serviço, trabalhando desde casa. Mas você precisa adquirir. Existe uma linha de conhecimentos. É vasto, na verdade, não é um conhecimento limitado para trabalhar na internet. Porque você pode, tanto aqui, ó, você pode, na estrutura do negócio online, você pode prestar serviço ou vender produto. O seu produto pode ser serviço ou pode ser um produto, sendo ele produto físico ou não, pode ser um produto digital também. Por exemplo, tem gente que vende livro digital. Então, ele é um produto digital. Você não tem que ir lá no correio e mandar. Então, você não tem que ter estoque em casa para você mandar. Mas eu quero vender produto físico. Tá, também dá. É mais complicado na questão de escalar, né? Porque você vai sempre estar lidando com estoque, correio e tal. Aí, para a pessoa que quer viver no campo, ela vai ter que estar com esse desafio, né? De estar sempre indo no correio, aquela coisa toda. É só você não morar tão longe da cidade, dá também. Né? Você poder ir lá 2 vezes por semana, vai lá, entrega e volta, tá tudo bem. Você vai alguns quilômetros e tá tudo bem, você continua morando no campo, né? Mas se você for morar mais longe, isso não é recomendado, porque, né, você já sabe por quê.
Mas então, vamos lá, de novo, a ideia do produto. Você pode ter esse produto, pode ser tanto um produto físico como digital. Aqui, produto digital. Tem muitos produtos digitais. Vou dar um exemplo de produto digital. Esse curso que eu vendi ano passado, de 10 horas, é um curso digital, é um produto digital. O que eu tenho que vender? Eu vendi meus conhecimentos. Eu vendi 10 horas de treinamento, passo a passo, né? É, e aí, o que a pessoa adquire quando ela compra? Ela adquire o acesso, né? Ela vai ter o login ali, a senha de acesso à plataforma que tem as 10 horas do curso, onde ela pode fazer o treinamento e é um produto digital. Demorou para fazer, deu trabalho e tal, gravei aquela coisa toda, mas uma vez que ele está lá gravado, então é só você vender, a pessoa acessa. Já fiz uma vez. Dá para atualizar, dá para vender assessoria, dá para tirar dúvidas, né, uma vez por semana. Você aumenta o valor do teu produto. Se você mistura ele com algumas coisas ao vivo, pessoais. Mas se você quer só fazer ele digital, também dá. Então, que outro produto digital tem? Tudo que você consegue oferecer através de vídeo aula, né, que seja um treinamento, eu vou ensinar como consertar motor de moto. Né? Aí você tem o passo a passo, desde troca de óleo, desde abrir o motor e fechar, desde trocar ali certas peças e não sei o que, mexer com isso. Então, aí vai ter o vídeo, você vai gravando, né? Ali eu estou dando um exemplo, um curso básico, ou um curso médio, intermediário, ou um curso avançado de manutenção de moto. Então, mecânica de moto. Aí, pum, 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 você grava todas as aulas, que dá um trabalhão, mas uma vez que você gravou todo o curso, pronto. Aí você agora só faz o trabalho de vender ele. A pessoa vai, compra e fala, cara, eu quero aprender a consertar moto. Que aí eu consigo morar no campo e dar manutenção, ter a minha mecânica lá e tal. Eu trabalho, né, de segunda a sexta e volto para casa no final de semana, volto para casa todo dia. Estou morando no campo, minha família está no campo. E é uma habilidade que você consegue atender a uma necessidade. Mecânico de moto, e ainda mais campo, que quase todo mundo tem moto, e cidade pequena, então manutenção de moto é uma excelente habilidade para ter para quem quer morar no campo. Você fala assim, mas já tem mecânico de moto. Mas mecânico de moto honesto, bom e preço justo é difícil. Então, e sempre tem, moto sempre estraga, então não tem jeito. Aí quem consegue consertar moto, consegue consertar roçadeira também, sempre tem roçadeira no campo, porque motor, a princípio, é tudo a mesma coisa, né? Então, enfim, aí consegue fazer manutenção ali de coisa. Esse eu só estou dando um exemplo, né? A gente está falando de negócio online aqui. Então, a pessoa aprendeu o curso, beleza. Aí tem um curso de, vamos lá, você quer vender. Aqui, no caso, uma lista de cursos online que você pode criar baseado em algum conhecimento que ajuda a resolver um problema. Por exemplo, vou criar um curso de como tocar violão do básico ao intermediário. Então eu vou lá, crio o curso todinho, ó, violão aqui, são as notas aqui, faço todo aquilo lá. Só que você fala assim, cara, eu tenho que gravar tudo. Se eu gravo tudo isso, depois eu não consigo vender. Existe outra forma que eu vou falar, você não precisa gravar tudo para depois tentar vender. Você pode começar a vender antes de ter o curso gravado. Porque aí você fez as primeiras vendas, daí você pode entregar tudo ao vivo. Você vai entregando cada semana ou 2, 3 vezes por semana as aulas ao vivo e vai gravando. Ao mesmo tempo que você vai fazendo a aula, você vai gravando. Para as próximas vendas, o curso já fica gravado, mas você vendeu antes de gravar, entendeu? Foi assim que eu fiz com o meu curso. Eu vendi, depois eu entreguei ao vivo as aulas num período foi mais ou menos 11 semanas. Eu fiz uma aula por semana e entreguei para os que compraram. Tá, o que mais? Conhecimento de educação de filhos. Aí você quer falar dos princípios de educação desde o bebê, como cuidar, não sei o que e tal. Nossa, a linha de conhecimento é muito grande. Todo tipo de conhecimento que pode ajudar a resolver algum problema de alguém, ele pode ser um potencial curso online que você pode vender. Mas eu não tenho esses conhecimentos. Então, o seu primeiro passo seria buscar algo que você gosta, que você é bom, que você se sente apaixonado e estuda o assunto. Estuda o assunto, faz o curso daquilo, aprende, fica fera naquele assunto, domina ele e começa
Aí você começa a vender esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Não tem como pular essa etapa, né? Número 2 é o método. Método, nesse caso aqui, marketing com propósito, é um método para vender o produto online. Mas é importante ter um método. Existem alguns métodos por aí, mas marketing no geral ele é universal. Marketing, Jesus usou os princípios de marketing, para você ter uma ideia. E eu posso te provar isso. Não estou falando que ele usou internet, isso são ferramentas. Ele usou os princípios de marketing e os princípios do que chamamos de gatilhos mentais, que são meios de persuasão para convencer as pessoas de alguma coisa. E Jesus usou persuasão e da melhor que podia ter. Jesus era excelente em persuadir e convencer. Embora as pessoas às vezes pensem que persuasão é manipulação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode parecer, mas manipular é usar de artifícios para forçar a pessoa a decidir. Então, normalmente acaba forçando ou usando até de engano. Persuasão não, persuasão é usando todos os meios possíveis de convencimento para você falar, olha, isso aqui é bom porque vai te ajudar a resolver o teu problema. Por isso, por isso, por isso, por isso. Todos os argumentos que eu usar, tudo que eu falar, eu dar o exemplo de alguém, né? Isso vai ser ferramenta de persuasão para a pessoa decidir. E eu posso usar também uma ferramenta que diz assim, ó, e é só hoje. Só hoje vai ter essas condições especiais. Isso é outra ferramenta que gera uma urgência na pessoa de tomar decisão naquele momento. Por quê? Porque o ser humano tende a procrastinar e deixar para depois. Mas você fala assim, mas isso aí não é tá usando ali de desonestidade, falar só hoje? Por que só hoje? Well, você pode escolher, você vai falar só hoje eu vou vender com essas condições. Depois vai ter outras condições, mas essas condições é só hoje. Aí você fala assim, mas Jesus fez isso? Claro que ele fez. 2 exemplos. A Bíblia é cheia de sentido de urgência, quando diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o coração. Hoje, não é amanhã, depois, porque sabe que o ser humano é assim. Então, se hoje... Outro aspecto de Jesus é o seguinte, é uma estratégia que ele usava muito eficiente, principalmente naquela época. Jesus não tinha um ministério fixo, por exemplo, na Galiléia ou Cafarnaum ali fixo. Jesus, ele tinha um ministério itinerante, ele estava sempre num lugar diferente em algum momento. Então era imprevisível, você nunca sabia onde Jesus ia estar no dia seguinte. Então, por que ele fazia isso? Você fala assim, porque ele tinha que pregar por todo lugar. Não, mas a fama dele não estava distribuindo, ele podia ficar em Cafarnaum ali, tem um escritório em Cafarnaum e as pessoas iam tudo vindo até ele. Ia vir gente de longe, né, levar gente para ser curado. Mas por que ele não fez isso? Justamente porque ele conhecia o que estava no coração do homem. Inclusive tem um texto em João dizendo que ele conhecia o que estava no homem, o que é o homem. Ele conhecia o ser humano, natureza humana. Ele se tornou humano. E então ele sabe que o ser humano tende a deixar para depois. Então imagina, a pessoa está lá com um problema e está ocupada lá com o seu trabalho e fala, olha gente, vamos lá visitar Jesus. Eu falo, não, deve estar muito cheio essa semana, vamos semana que vem porque a gente está meio ocupado aqui também. E ia deixando para depois, entendeu? A tendência ia ser essa. Mas se Jesus estivesse na sua cidade naquele dia, você não ia perder. Você deixava tudo que você estava fazendo para ir lá escutar Jesus ou ir lá vê-lo. Porque podia ser que ele não ia estar ali no outro dia, entendeu? Então isso era uma estratégia que gerava urgência e necessidade ali imediata. Só um exemplo de vários. Eu podia falar, eu tenho uma palestra na internet, uma pena que está em inglês. São 3 palestras falando sobre marketing e a forma que Jesus agia e como a gente pode usar esses princípios no nosso ministério, no nosso negócio de forma íntegra e de forma genuína. O marketing de acordo com a Bíblia, né? É muito legal mesmo. Eu amo falar desses assuntos. Número 3, aqui para ter o negócio online seria, no caso, a lista, né? Ou audiência, ou o que a gente chama de leads, que seria a sua lista de contatos de interessados. Isso é uma das coisas mais valiosas no negócio online. Se você tem uma audiência, que hoje já foi mais fácil construir audiência antes do que hoje na internet, hoje é mais difícil. Quem mexe com internet sabe, se você tem algum canal aí, você sabe que é muito difícil criar audiência, a menos que você esteja ali esforçado e fazendo direito
usando uma metodologia, investindo dinheiro. Se você quer fazer só orgânico hoje, é muito difícil, né? Toma o canal da Mayra Castro, por exemplo, que ela vem com vários anos trabalhando aí e o canal tem 8.000 pessoas, né? Parece muito, mas não é tanto assim, se você for ver o tempo que ela está trabalhando. Por quê? Porque organicamente não é tanto como antigamente. O YouTube distribui os vídeos, mas ele dá preferência para distribuir os vídeos de quem paga, não os vídeos de quem faz de graça. YouTube é um negócio, YouTube ganha dinheiro. Então, você tem que entender como funciona a ferramenta das redes sociais, que essas ferramentas são para fazer dinheiro para eles. Não é um canal que ele abriu para todo mundo poder ter sua voz e ele distribui para todo mundo lá, para todo mundo ver o seu vídeo e tal. Que bonzinho é o YouTube, nada a ver. O YouTube, a princípio, distribuía mais porque ele queria mais pessoas na sua plataforma, porque quanto mais pessoas na sua plataforma, ele tem mais audiência, porque a audiência é dele, e aí ele consegue entender mais as pessoas, saber do que elas gostam, para poder ele oferecer anúncios e propaganda para essas pessoas de forma específica, para as pessoas que estão pagando, entendeu? Esse é o jogo das plataformas, das ferramentas de rede social. E se você quer crescer no YouTube, ou você é muito bom no que faz e realmente assim não tem ninguém igual a você e as pessoas acham que o que você faz, né, tem um valor imenso e aí isso aí espalha como fogo de palha, né? Ou realmente você tem que investir e jogar o jogo delas. E eu vou ensinar como que funciona, tá? É, então, beleza. Se você tem essas três coisas, você tem condição de ter um negócio online sólido, consistente, e você pode trabalhar desde a sua casa e ganhar dinheiro e fazer renda na sua casa tendo esse negócio online com esses três princípios aqui. Você precisa ter um produto, seja ele um serviço ou um produto físico ou digital. No caso, eu recomendo digital porque é muito mais tranquilo, você não tem que ter estoque e não tem que ficar mandando correio. E você pode misturar também, as pessoas também misturam, ela tem o digital, às vezes ela junta com alguma coisa física e tal, e aí, mas isso é um jogo de nível mais alto também. A princípio, tem que fortalecer primeiro um negócio para depois você poder expandir, né? E você precisa de um método para você seguir um método que funciona, né? Método de vendas direitinho, um método que tem uma estrutura certa, né, para você oferecer o produto, para você converter, receber o pagamento, entregar o produto, dar assistência, aquela coisa toda, assim, um método, uma estruturazinha, né? E você precisa de ter uma audiência e uma lista. Se você não tem zero audiência, também dá. Você vai só ter que trabalhar para encontrar essa audiência e tá criando ela. Existem meios para você começar do zero, obviamente, né? Aqui está a, a, a estrutura, né, no caso do marketing digital hoje em dia. Se você pode resumir nesses 11 passos, eu podia dizer também, ou esses 11 elementos, né, vamos dizer assim. Então, número 1, produto. Já falei sobre produto, né? 2, uma promessa bem clara e nítida, bem específica do que o seu produto é capaz de fazer, o que ele resolve, né? Ali para que tipo de pessoa. Você tem que ter conteúdo, né? O conteúdo que ajuda essas pessoas, que, né, resolve o problema, o conteúdo que é baseado no produto, o conteúdo do produto, né? Você vai entregar ali muito conteúdo grátis também, além do conteúdo em si do produto, né, pago. Você tem que entender você tem que distribuir esse conteúdo através das redes sociais, obviamente. Você vai criar uma audiência, você vai buscar essa audiência, criar essa audiência, entender para quem serve o seu produto, né, específico. Quanto mais específico, melhor. Uma audiência muito vasta é mais difícil trabalhar no sentido, fica mais caro os anúncios, é um pouquinho mais difícil, uma audiência muito vasta, né? Você está competindo com, né, muita gente. Quanto mais específico você for, existe outro fator também. Quanto mais específico você consegue se tornar, destacar no seu nicho, você consegue se tornar aquele número um, aquela referência naquele nicho, naquela, né, naquele
conteúdo específico, né? E aí, por se destacar, isso é muito bom, porque gera autoridade. A pessoa fala, nossa, fulano é bom nesse assunto. Em vez de ser, fulano é só mais um, eu vou buscar quem é o melhor, né? Então, é igual quando você vai ver, tem um monte de produto, na cabeça você vai, o seu subconsciente vai pensar em qual que é o melhor, primeiro de tudo, né? Qual que é o melhor, qual é o melhor custo-benefício, quem que é o melhor no assunto, né? Então você vai ver a questão de carro, Toyota tem uma reputação muito grande, né? Entre Toyota e Fiat, a pessoa fala assim, não, eu quero Toyota. Ah, mas Toyota é muito caro, Fiat é barato. Aí o cara vai no Fiat, não porque ele é melhor, porque ele é mais barato, ele vê isso como mais benefício para ele. Mas de alguma forma ele vai no melhor para ele, né? Aí, anúncios, você precisa entender como criar anúncios e como fazer anúncios, porque são baseados nos anúncios que a ferramenta, que ali a roda gira, né? Da estrutura do negócio, né? Baseado em anúncios. Você faz anúncios e os anúncios levam as pessoas a tomarem decisões. Clicam para cá, clica para lá, clica aqui, clica ali, deixa a sua informação, baixa um arquivo grátis que você está dando, vai assistir uma aula sua. Esses anúncios servem para movimentar, as pessoas te conhecerem e movimentar o que você tem a oferecer, para elas entenderem a sua promessa. Se você nunca aparece para ninguém, é como se você tivesse uma loja no meio do mato. Ninguém vai saber que você tem a loja lá e ninguém vai comprar. Leads é o que eu chamo de interessados, né? São os interessados que deixaram a informação com você. Então agora você tem ali o e-mail delas ou o telefone delas para você poder, de forma mais pessoal, trabalhar com elas eventualmente. Eventos são importantíssimo fazer eventos, eventos online com o jogo. Quando o negócio começa a crescer mesmo, tomar uma estrutura já uma proporção bem sólida depois de um tempo, você pode misturar eventos presenciais e online, né? Você faz um evento presencial e bota um streaming lá, né? Você faz o anúncio online, para quem pode estar presencial, ótimo. E você usa toda aquela estrutura do evento presencial para ter aquele dinamismo, para ter aquela desenvoltura, mas ele está sendo gravado e transmitido também ao mesmo tempo online para quem não pôde estar ali. Essa combinação é ideal, é ótima na verdade. Mas muita gente escolhe ficar só no digital, no evento digital, né? Gatilhos mentais, 9, que é o que eu estava explicando ali. Existe uma lista de gatilhos mentais das quais eu vou falar também ali. Esses gatilhos mentais, um deles eu expliquei, que é a urgência, contar uma história. Jesus contava um monte de história. Jesus falava parábolas, né? E isso gera... as pessoas se identificam com as histórias. Nós gostamos de história. E tem vários outros gatilhos mentais, como prova social. Jesus ajudava as pessoas e as pessoas eram a própria prova de que Jesus era genuíno. As pessoas contavam para as outras pessoas. A fama dele se espalhava por causa que as pessoas diziam: ele curou minha mãe, ele curou minha sogra, minha filha ficou curada, né, e tal. Eu fui curado. Então ela se torna uma prova social e isso fala muito alto. Vendas, né? Obviamente que nenhum negócio digital vai funcionar sem vendas. Se não tiver vendas, ele não gera renda, né? Então, e o pós-vendas, que muitas vezes é muito esquecido, e o pós-vendas eu diria que é mais importante, tão importante, porque também se não tiver vendas não tem pós-vendas, mas ele é tão importante quanto as vendas em si, porque o pós-vendas ele ajuda a gerar mais pessoas satisfeitas. E quanto mais pessoas satisfeitas, mais a sua reputação fica boa e mais as pessoas confiam no seu produto. Então, questão da promessa e premissa, né? Você criar ou promessa ou uma ideia do que você faz, do que você oferece, para introduzir de forma clara na mente das pessoas o que você está oferecendo e o que elas têm a ganhar com isso. Então isso tem que estar bem claro. Essa promessa, muitas pessoas chamam de... Tem os gurus do marketing chamam Roma, outros chamam de destino. A promessa, existe o seguinte: o produto é o veículo. Muitas vezes a gente gosta de falar do produto, mas as pessoas não estão interessadas no produto, as pessoas estão interessadas no destino. Entendeu? Quando, por exemplo, o exemplo mais clássico disso é um avião, por exemplo. A pessoa não está muito interessada qual é o avião, se é um 747, se é um Boeing, se é um
se é da Infraero, ou se é qual que é aquele outro lá? Esqueci o nome lá, 380, como é que é? Esqueci lá. Deu um branco agora. Esses tipos de aviões que existem no mercado, a pessoa não está tão interessada em saber se, se ele é. Que tipo de avião que é realmente. A pessoa está querendo chegar no destino. Ela quer as férias dela, ela quer, ou a viagem de trabalho, então ela quer chegar lá na cidade mais rápido, né? Mais conforto, de forma sem gastar muito tempo, né? Porque viagem, se for pensar lá atrás, né? A viagem era super lenta, né? De cavalo ou de barco, né? Mas depois que começou o carro, mesmo assim ainda é lento. Mas o carro já acelerou o processo. Depois, né, aí tinha trem, e quando veio o avião, então, aí pronto. Avião encurtou o tempo de viagem. Então, a pessoa ela quer chegar logo. Enfim, quer tempo é dinheiro. Então, quando você vai fazer a sua promessa, tem que ter essas coisas claras. Conhecer o cliente, quais são as dores do cliente, o que, que realmente ele quer, o que, que quando eu falo aquela palavra desperta nele o interesse, ele fala, pronto, é isso mesmo. Entender qual que é o seu desejo, o que, que ele quer, onde que ele quer chegar, qual que é a transformação dele. Se é perder peso, o que, que ela quer? Quer se sentir bem, ela quer sentir é, autoestima, né? É, ou bem com ela mesma, ela quer poder se sentir à vontade com o marido dela, ela quer poder ir para a praia. Estou falando assim, no modo geral, isso é uma realidade. Ela quer, entendeu? Ela quer. Então, o que que ela quer, né? Na verdade, entender o tipo de seu cliente, porque ela não quer o produto, ela não quer ali a dieta, ela não quer comprar a dieta, ela não quer comprar a série de exercícios e abdominais, né? Ela quer poder saber que ela vai conseguir se transformar naquilo que ela deseja e ela vai tirar aquelas, vai resolver o problema das dores dela, que é baixa autoestima, ela não se sente à vontade com o marido, ela se sente insegura, a pessoa, entendeu? Enfim, tem toda a lista de que alguém que está acima do peso sofre com isso e tem, então ela sofre com algumas coisas, ela tem algumas dores e ela tem os desejos, os sonhos, né, os ideais. Então, você entendendo isso, você consegue mostrar o destino. E aí depois, no processo, você mostra o caminho. Você mostra ali, aí você vai falar, vai ter um momento de falar do veículo, né? Mas o importante a princípio é o destino. Esse aqui é para você entender a base de comunicação. Muito problema de comunicação. A gente às vezes não consegue comunicar direito a ideia para o cliente. O cliente fica meio perdido com a comunicação. Uma comunicação que não é eficiente, ela perde muitas decisões. Pessoas elas não sentem confiantes ou se identificadas com o produto. Então, na hora de se comunicar, e isso aqui é provado, isso aqui é tirado do livro Building a Story Brand, que é construindo sua story brand, que é a história da sua, né, da marca, sua marca, do seu produto, do que você oferece. É um conceito que vem desde Aristóteles, tá? Então, realmente é muito comprovado essa ideia da história que realmente engaja, da história que tem sentido, que é sempre existem quatro personagens na história, que é o vilão, a vítima, o herói e o guia. Sempre em toda história boa que você vai parar para pensar que você gostou, existem esses quatro personagens. Na história da vida real, não quero entrar em muito detalhe aqui, mas nós muitas vezes acabamos atuando nesses quatro personagens, às vezes os quatro num dia só. Mas ao longo da nossa vida, nós nos encaixamos nesses quatro personagens. Muitas vezes a gente age como um vilão quando a gente está com ira, raiva, desejo de vingança, ou a gente acaba agindo como um vilão, injustiçado e desejo de justiça. Isso é errado. Muitas vezes a gente acaba agindo como vítima. Nossa, o governo tá nisso aqui, não sei o que, minha vida tá tão ruim, meus pais não me educaram direito, pobrezinho eu, que não sei o que, ninguém me ajuda, eu tô aqui. Que é pensamento de vítima, né? A vítima, em todas as histórias, a vítima não tem um papel importante. A vítima tá lá, ela precisa ser resgatada, ela precisa de ajuda e
e ela não tem destaque nenhum. Ela é só para fazer parte ali do enredo. E infelizmente muitas das pessoas têm essa mentalidade de vítima, né? É muito ruim, tem que sair dessa. 3, o herói. O herói, ele quase que é o personagem principal da história. Eu falei quase. Quase, porque ele é o foco, ele é o herói, ele é a pessoa que tem que vencer o vilão, entendeu? E ajudar e resgatar a mocinha, a vítima, né? E nesse caso, o herói nem sempre é o bam bam da história, o cara que sabe tudo. Você pode olhar, nem sempre, nem sempre. Muitas das historinhas, se você vai ver, quer ver, um exemplo típico é Karate Kid. Quem conheceu a história de Karate Kid é o típico enredo de uma história que todo mundo ama. Por quê? Porque existe o vilão, que eram os caras lá que fazia bullying, existe a vítima, a mocinha, que era bonitinha, mas que sofria ali na mão do cara, o vilão. Existe o herói, que era o Daniel San, que era o cara que era fraquinho, magrelo, apanhava, né, ali. Só que existe o quarto elemento, que é o guia, que é ali o Mr. Miyagi. Seu Miyagi é o guia. Quem que é o guia? O guia é o que já foi herói um dia e venceu. E hoje ele ajuda o herói a vencer. Então, quem que é o guia na história do negócio? O guia sempre é a empresa. A empresa não é o herói. Você não pode tratar a empresa como um herói. A empresa foi um herói. Hoje ela é o guia que ajuda o cliente, que é o herói, que é o personagem. Então, o cliente, o herói, o personagem ali, ó, como você está vendo, ele tem um problema. No caso, o Daniel tinha um problema. Ele apanhava, ele precisava se defender e ele gostava da menina, da mocinha. No final, o guia, ele encontra o guia ajuda ele a resolver um problema, então o guia tem um plano. O plano é o produto tem um plano, você vai fazer isso, passo a passo que eu vou te ensinar. Seu Miyagi treinou o Daniel para ele poder chegar a se transformar e ser aquela pessoa que venceria naquele caso, resolveria o seu problema. Então, então ele encontra o guia tem um plano, esse plano, então ele chama para uma ação e fala, olha, se você fizer o plano, se você, né, aí existem o que chama de outcome, existem dois desfechos. Um é o final da história, que é a projeção da sua transformação. Se você fizer isso, se você fizer meu curso de violão, daqui a um mês você vai estar tocando as músicas do Inário, por exemplo. As principais músicas do Inário. Olha só, a pessoa ela tá vendo a promessa, então ela tem um problema, ela quer tocar violão, ela sonha que tocar violão, ela encontra o guia que tem um plano, que tem um passo a passo para ensinar ela. Em um mês ela tocar as principais músicas do Inário, né? E ali a outra parte é que ela tomando o plano, ela vai evitar ser aquela pessoa que sempre quis tocar violão e não toca. E tá numa rodinha, vai fazer o culto familiar e não tem, toca violão. Então, essa é a ideia. Isso se aplica a qualquer outra coisa. Do marketing. Então, a pessoa quer aprender marketing para ela poder trabalhar em casa e poder ter uma renda em casa. Para poder morar no campo ou morar em qualquer lugar, mas ter uma renda em casa, por exemplo, ou uma renda extra. Então, ela tem um problema e ela quer uma solução. Então, ela encontra o guia, nesse caso seria eu o guia. Eu tenho um plano, eu tenho um passo a passo de como fazer isso. Então, eu chamo para uma ação. Olha só, você fizer o curso 10 horas, depois de 10 horas, você vai ter o conhecimento suficiente para você poder começar o seu negócio ou alavancar o negócio que você já tem para você ter uma renda na sua casa em tanto tempo. E você vai evitar, então, essa falta de renda, você vai evitar o fato de você estar no campo e não ter uma renda extra, você está com dificuldade, ou tudo aquilo, no X ali, tudo aquilo que a pessoa não quer. Se ela não fizer, ela vai continuar daquele jeito, mas se ela fizer, ela evita todos aqueles problemas e ela vai ter o final da história feliz, que é o que todo mundo quer. Então, esse é o exemplo e isso se aplica a qualquer outra coisa. Eu acho que você já entendeu a ideia. Aí eu vou pular essas partes, que são partes de comunicação, de como você poder se comunicar, você identificar o problema do seu cliente, explicar o plano para ajudar e descrever o final feliz da história, né? Você poder ter essa comunicação clara, aí tem alguns exemplos. Esse é o do Donald Miller, que é do próprio livro, que diz assim: a maioria das empresas tem dificuldade em comunicar o que oferece. Temos um processo que as ajuda a esclarecer sua mensagem para que seus negócios voltem a crescer. Essa é o que chama de one-liner, né? Uma linha só, que é o que você falaria no elevador, por exemplo. O que você faz? Aí você, a maioria das empresas tem dificuldade em comunicar o que elas oferecem. A gente tem um processo que ajuda a esclarecer a mensagem delas para que os seus negócios voltem a crescer. Só isso. Expliquei
o problema, identifico o problema, eu identifico o que eu faço, o processo que eu tenho, o plano, que é aqui, ó. E eu descrevo o final da história, para ajudar os negócios a voltarem a crescer. Aí tem alguns exemplos que eu criei e tal, mas eu preciso focar aqui no tempo. Existem os tipos de cliente. Isso que não é que não seja importante, é importante se comunicar bem, mas isso é um processo que você pode desenvolver ao tempo, né? Eu quero que você veja o panorama da questão do marketing. Tipos de cliente. Esse é outro erro muito comum que as pessoas querem vender só para aquelas pessoas que já conhecem o produto, que já sabem, já estão procurando. Isso representa só 3%, normalmente, que está todo mundo brigando por esses 3%, que é aquele que está pronto para comprar naquele momento. A maioria das pessoas não estão prontos para comprar, né? Você provavelmente não está pronto para comprar, vamos supor, um produto de emagrecimento, né? Talvez você está nesses 17%, que você fala, nossa, eu precisava de alguma coisa para eu perder aí uns 10 quilos, ou pelo menos 5 quilos, eu preciso, né, e tal, mas, nossa, tá complicado, eu precisava, talvez, só que você está deixando para depois. Você não está, assim, já procurando na internet como então você faz parte desse 17%, daqueles que sabem que precisam, mas não estão procurando ainda. Tem gente que. O 3% é aquele que sabe e está procurando já, né? 17% é uma grande porcentagem, que junto com 3 dá 20%, mas assim, ali. O procrastinador, ele é diferente do ideal, porque ele não está procurando. Então, para alcançar ele, é mais fácil do que quem não te conhece e não sabe nem que precisa. Mas mesmo assim tem que trabalhar ele com gatilhos mentais, com promoções, com chamado de ação, com mais informação, para ele poder sair do 17% e partir para ser parte do 3%, para ele poder pensar assim, nossa, eu sei que eu preciso perder peso e agora eu vi esse anúncio justamente o que eu estava precisando e, e se eu não tomar essa decisão agora eu não tomo mais. Ou, por exemplo, falar, nossa, e tem uma promoção que é só até amanhã e não posso perder. Agora eu vou fazer. Aí a pessoa vai lá e toma a decisão. Só estou dando um exemplo, né? E tá, mas ainda 20% é muito pouco, né? Em média, né? E 80% das pessoas que nem sabe que existe o que eu tenho para oferecer, nem sabe que o que eu ofereço pode ajudar elas, nem estão procurando, nem tem noção. Como é que você faz para alcançar elas? Educando, criando conteúdo de valor e existem maneiras diferentes de você criar diversos tipos de conteúdo para despertar nelas o interesse. Vou dar só um exemplo aqui, que é, por exemplo, a pessoa ela não quer tocar violão. Ela não está pensando em tocar violão, não é um sonho dela tocar violão. Então ela não está nos 17%. Ela está no 80%. A pessoa que nem sabe que precisa, nem sabe que quer tocar violão. Se eu não educo essa pessoa, tento mostrar para ela o benefício de tocar violão, ela vai continuar assim o resto da vida. Mas se um dia ela ver um vídeo seu, você falando assim, ó, você sabia que tocar violão é uma das coisas mais fáceis que tem, é um dos instrumentos mais fáceis que existe, tocar violão, e você sabia que você pode aprender em 30 dias, mesmo se você nunca pensou em tocar violão, e você agora pode é, é, suprir uma necessidade ali social na sua casa, no grupinho, seus grupinhos ou nos momentos especiais, porque agora você toca violão. Estou dando um exemplo. A pessoa ela pensa assim: nossa, eu posso tocar violão em 30? Nossa, eu posso em 30 dias e eu vou estar ali na rodinha e tal. Nossa, que interessante. Esse é um exemplo, mas o outro pode ser assim: você sabia que a música ela traz um benefício que ela destrava certos aspectos do seu cérebro que te ajudam a, a ter mais inteligência e desenvolver outras áreas da sua vida só para você aprender música? E você sabia que você pode aprender a tocar violão sem nunca ter nenhuma noção de música e apenas em 30 dias, e agora você vai desfrutar desses benefícios de saber música? Né? Você sabia que música acalma, não sei o quê. Você começa a falar de benefícios da música que a pessoa nunca sabia e você pode ter esses benefícios, mesmo que você não saiba nada de música. A pessoa sai do 80% e agora ela vai pro. Ela pelo menos já conhece. Ela fala assim: interessante, né? Mas eu não. Mas ela fala, mas será? Aí ela talvez vai ver um vídeo, outro vídeo. Ela vai ver um pouquinho mais. Desperta a curiosidade. Ou, vou dar só um exemplo bobo aqui.
Você sabia que a pessoa que sofre de dor de cabeça, e digamos que violão resolve dor de cabeça. Estou dando um exemplo aqui, mas podia ser outras coisas. É, né? Você que sofre de dor de cabeça e já tentou de tudo, você sabia que tocar violão resolve o problema de dor de cabeça? E você pode fazer isso de uma forma super fácil. Em 30 dias você já vai tocar uma parte das músicas que são fáceis. A pessoa ela tem um problema oculto que ela nem fazia ideia que tocar violão resolvia. Isso pode ser em várias coisas. Eu estou só dando um exemplo aqui que meio que talvez desconecto. Mas às vezes o que você oferece resolve um problema que ela tem que ela não sabia que podia resolver dessa forma. Entendeu? Vou dar um exemplo mais clássico. É, meditação, né? As pessoas que ensinam meditação. Um monte de gente nem está buscando meditação, mas muita gente tem problema de ansiedade. Então fala assim, você sofre de ansiedade? Você sabia que o método X, Y, Z de meditação pode resolver com a sua ansiedade? Saiba mais aqui. Então, a pessoa não está pensando em meditação, mas ela tem um problema de ansiedade. Então, por ser ansiedade, um monte de gente ansiosa, ela vai talvez despertar um interesse na ideia da meditação, entendeu? Só por causa de um problema oculto. Então, essas são formas de se comunicar e você encontrar, educar as pessoas que faz parte dos 80%. É assim que você vai ganhando mais audiências e trazendo mais pessoas para sua linha de conhecimento, pessoas que não conheciam antes, através dos conteúdos educativos. Aqui uma visão estratégica, aqui eu queria me deter para que você prestasse um pouco atenção nisso, porque esse aqui talvez é, explica de forma mais prática ou de forma mais visual o formato do negócio, né, digital, da estratégia ali. Se eu pudesse, se o meu mouse pudesse ficar grande, mas olha só, então na visão estratégia você tem o centro do seu negócio que é a sua página de vendas ou as suas páginas de vendas, né? E as suas páginas de vendas é um assunto que a gente trata mais ou menos aqui, ó. Como que é a página de vendas? Um pouco, né? O que que ela contém, aqui é o vídeo, né? O vídeo de vendas mais específico. É, eu tenho um exemplo de página de vendas aqui. É, deixa eu ver se você consegue ver aqui. Dá. Esse aqui é um exemplo de uma página de vendas. Depois eu vou falar sobre elementos que a página de vendas pode conter, né? Tem essa página de vendas aqui que é do Rodrigo Silva, Bíblia Comentada. O que que uma página de vendas tem que ter, né? Ela não precisa ser toda bonita, não, ela pode ser super simples, mas ela tem que ter os elementos certos, né, na página de vendas. E hoje em dia, com ferramentas de criar página que vocês são super fáceis, já tem imagem, já tem um monte de coisa, você só vai mudando, né, ali. Então, enfim, deixa eu voltar para cá. Então você tem a sua página de vendas, que é onde as coisas acontecem, que é onde as pessoas vão para conhecer o seu produto. É a sua loja, como se fosse assim, né? Nessa loja você tem o seu vídeo explicativo, você tem ali os textos, tudo explicando por quê, para quem que é, aquela coisa toda. Só que tendo uma loja, sua suposta loja ali virtual, ninguém vai nela, porque ninguém conhece. Existem bilhões de páginas na internet. Por que que alguém vai na sua página? Só se você trabalhar com elementos que possam levar as pessoas para a página, que são o que a gente chama de links. Então você usa os anúncios, você põe links nos anúncios onde as pessoas clicam no seu anúncio e vão para a página. Então, os tipos de anúncios feitos nas redes sociais servem para levar as pessoas para ir para a página de vendas, mas não só isso. Os anúncios servem para levar a pessoa para fazer uma inscrição, servem para ela assistir uma aula, servem para elas clicarem para saber mais, servem para elas se inscreverem para um evento, servem para elas baixarem um PDF grátis. Os anúncios servem para vários propósitos, menos vender. O anúncio, você nunca tenta vender direto no anúncio. Esse não é o objetivo do anúncio. O objetivo do anúncio é fazer a pessoa clicar nele para ela ir para algum lugar, para ela ver alguma coisa interessante que possa interessar, para ela saber mais sobre o seu produto, ela está curiosa, entendeu? Enfim, para você dar alguma coisa grátis para ela. Para isso que serve o anúncio, tá? E outra coisa, você tem certos lançamentos, você tem eventos, por exemplo, que pode servir de um lançamento. A pessoa, depois desse evento, depois desse book, depois dessa classe, tem links que levam para a página de vendas.
Existem vídeos orgânicos no YouTube, no Instagram, um blog, um TikTok e tal, que tem links que levam para a página, né? No seu canal do YouTube, tá? A pessoa clica lá e vai para a sua página. É muito importante ter uma página de vendas, muito importante. Nessa página é onde as coisas acontecem, onde as pessoas se inscrevem, onde as pessoas né, estão ali de forma mais próxima contigo. Se você fica só no YouTube, você vai ver que você está limitado, as pessoas, né, você não tem aquela proximidade com a tua audiência, né? As pessoas estão no YouTube, as pessoas que estão no YouTube é do YouTube, né? Se as pessoas estão na tua página, aí é a tua página. As pessoas estão na tua página, aí já aumenta o grau de intimidade com as pessoas, né? E aí você vai criando um público. Aqui, anúncios sem público, né? Aqui, os anúncios são mais com públicos, que são de ads. Ads é anúncio em inglês, né? Advertisements, propaganda, anúncios. Então, esses anúncios já são anúncios mais específicos para o seu público. Você vai criando o seu público, você vai criando sua própria lista. Você vai tendo benefícios por ter sua própria lista, seu próprio público, porque os seus anúncios vão custando mais barato. Aqui ele custa um pouco mais, aqui custa caro, mais caro, né? Porque você não tem ainda um público definido. Então, as plataformas vão tentar encontrar as pessoas que têm interesse e até elas encontrar as pessoas, um monte de gente, vai aparecer seu anúncio para um monte de gente que não tem interesse no que você está oferecendo, então esse dinheiro vai perdendo, né? Mas não tem jeito, não tem como, tem que começar de um jeito, né? De alguma forma. Até elas ficarem inteligentes, até quando você começar a fazer isso de forma consistente por um certo período de tempo, vários meses, as plataformas vão entendendo o perfil das pessoas que se interessam pelo que você tem para oferecer. E nesse caso, o resultado é vendas. Aí a pessoa compra o seu produto, né? Ela faz o curso, ela recebe, ou no caso, o serviço que você tem para oferecer. Aí existe, né? Você tem que fazer de tudo para ela estar satisfeita, né? A satisfação do cliente é muito importante, que é o cumprimento da sua promessa, né? Se você cumprir sua promessa, ele vai estar satisfeito. Pronto. Aí você tem os testemunhos das pessoas que estão satisfeitas. Você coleta esses testemunhos das pessoas que já compraram com você ou têm serviço com você. Esses testemunhos de pessoas valem muito, muito mesmo. Esse é o pós-venda, você cuidar delas, você manter ainda ter certeza de que elas vão chegar no destino delas que elas queriam, né? E essa satisfação do cliente vai retornar em mais vendas para você, porque é, isso vai te trazer muitos benefícios, como autoridade, vai impactar, influenciar outras pessoas a confiarem em você, comprarem também, enfim. Então, outro elemento aqui é o e-mail marketing, que é a mesma coisa, só que aqui embaixo, aqui já estava muito cheio, não cabia. Então, aqui só troca, aqui embaixo, esse fato de você ter toda uma ferramenta de e-mails para estar aumentando, para estar aumentando a intimidade e a comunicação com os seus clientes e os seus potenciais clientes, seus interessados. A página de vendas, quais são os elementos de uma página de vendas? É muito, assim, usar ferramentas para criar a página não é difícil. O negócio é você saber como tem que ser sua página. Aqui no Rodrigo só tem uma questão, não tem vídeo, né? Mas ele é um cara muito conhecido, né? Tem milhões de seguidores, então ele não colocou vídeo na página dele, ele pode dar o luxo de não fazer, mas um vídeo é muito importante. Ter um vídeo na sua página de vendas é muito importante. Então ele tem os elementos aqui. Vou colocar de novo aqui, calma aí. Então olha só, se você pode ver o nome do produto, a Bíblia comentada, a promessa, o jeito mais fácil de aprender a palavra de Deus, a promessa aqui. Descubra hoje o universo que lhe agrada as escrituras, que lhe aguarda nas escrituras sagradas. A jornada começa agora mesmo, a sua jornada. O que acontece? Esse aqui é um chamado de ação. Aqui está quero começar agora, o botão, e o preço, quanto custa. Aí aqui tem uma informação adicional que dá credibilidade, né, para o curso dele. Mais de 30 mil alunos aprendendo mais sobre a Bíblia. Aí fala assim, puxa, 30 mil alunos? Nossa, se tem tudo isso é porque é bom mesmo, hein?
Aí tem o matemático que já vai lá e multiplica isso aqui por 30.000 e já fica louco, fala, meu Deus do céu. Mas é, então você tem aqui, nessa primeira parte, é muito importante ter esses elementos aqui, sem a pessoa ter que fazer o rodamento para baixo lá. Então, nome do produto, a promessa do produto, o que que eu vou ganhar com isso, como fazer, aperta o botão e quanto custa. Tá aqui, ó. Essa é a primeira parte. Você vai ver que o outro, a mesma coisa, ó. O nome do produto, é o crescimento acelerado com inteligência artificial. Nome do produto. A promessa, aprenda a dominar a inteligência artificial para monetizar de forma acelerada na internet. É a promessa. Transforme suas ideias em dinheiro mesmo que você não tenha experiência nenhuma. Aí, ela só tem, o botão está um pouquinho embaixo, mas tudo bem. Porque, ó, se você for ver, a pessoa tem que baixar um pouquinho para pegar o botão. A foto aqui toma muito espaço. Ela podia subir um pouquinho mais e o botão está bem aqui, ó. Olha ali, ó, mais de 8.000 alunos. Você vê, negócio parecido que ele colocou aqui, ó. Cadê? Viu? Mais de 8.000 alunos, dá credibilidade, o botãozinho do WhatsApp ali a qualquer momento para clicar. Isso tudo as ferramentas te ajudam a fazer tudo isso aqui. Muito fácil. Ó, quero começar agora. Viu que aqui quero começar agora. Aqui, ó, quero começar agora. Engraçado, nem tinha percebido que é a mesma fala. Botão, a mesma coisa. Nem percebi. Nossa, incrível. Muita coincidência. Mas dependendo do que é a sua promessa, você pode falar assim, ó, quero monetizar de forma acelerada. Podia ser podia ser o botão também, no caso, né? Aí vamos lá, você vai descendo. Para quem é o curso? Olha lá, para quem é o curso? Deseja dominar, quem deseja, quem quer criar avisos que viralizam, aumenta seu engajamento nas redes sociais. Quem quer ser mais produtivo, está sempre atualizado nas novas ferramentas do momento. Quem quer aprender a monetizar com as ferramentas de inteligência artificial. Então, para quem quer o curso, está explicando ali. Aí mais um botão aqui, ó, começa agora, quero adquirir agora. Veja tudo que você vai receber. Aí tá aqui, ó, vai receber isso aqui, vai aprender disso, vai aprender daquilo, vai aprender daquilo, vai aprender daquilo, tal, vai aprender a fazer imagens e não sei o quê. Então tá aí, ó. Vídeos com inteligência artificial, clones, já está repetindo um pouquinho. Crescimento orgânico, aí tá lá, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. Está começando a explicar agora um pouco o veículo, o produto. Tá? Antes falou da promessa, falou do destino, de onde a pessoa quer chegar. E agora está falando um pouco do produto, o que ela vai entregar. Ali está ali, ó, módulo 1, módulo 2, módulo 3, tal, o que você vai aprender. Comunidade exclusiva. Tá vendo que isso aqui é outra ferramenta que a pessoa... Engraçado, ao mesmo tempo que eu estou ensinando você sobre marketing para como fazer renda, o curso dela está te ensinando também a fazer renda. Tem muitos cursos, na verdade, ensinando a ganhar renda. Mas não se iluda, não tem nada fácil, nada fácil. Tudo você tem que adquirir conhecimento, tá? E o caso dela aqui é uma proposta um pouco diferente, que é aprender a usar ferramentas de inteligência artificial para você criar, ou você prestar serviço, ser mais útil. Ela disse lá para quem quer esse produto, né? Ou para você criar vídeos que viralizam para você monetizar no YouTube. É muito difícil, estou te falando. Ela está dizendo porque, tem gente que faz. Ok, tem gente que faz. Então, ela pode prometer porque tem gente que faz. Mas não é fácil, tá? E é trabalho pra caramba. Então, mas não tem nada que é fácil e grátis, assim, rápido, fácil e ganha dinheiro amanhã. Tudo tem que trabalhar, não tem jeito. Vai para o campo produzir na terra lá, você acha que é fácil? Onde que é fácil? Deus amaldiçoa a terra. Então, com o suor do teu rosto comerás teu pão. Esse faz parte do processo. Aí, ó, aí tem o bônus. Aí, bônus que ela vai dar, entregar o bônus, mais ainda, né? Além de que você vai ganhar mais isso, você vai ganhar bônus 2, você vai ganhar o GPT 10X, como você já, né, treina e tal.
Ixi, eu acho que eu deixei meu negócio ligado aqui. Ixi, não tem como mudar. Ah, tem. Peraí. É, e aí tem aqui risco zero, um pouquinho aqui. Ixi, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo voltar. Aí, aqui eu fiquei ocupado ali, perdão. Aí você tem bônus, você tem é, ali o preço. Aqui está prova social, mostrando pessoas falando como que elas têm usado a ferramenta e como tem sido bom para elas, que não sei o quê, olha ali, ó. Aí você tem o preço aqui, ali ela deu uma garantia ali em cima, né, ó, acesso vitalício, não sei o quê, ó, apenas 12 vezes disso, não sei o quê, adquire agora. Aí tá aqui mais um reforço de tudo que o curso oferece, entendeu? 297 à vista. E quem vai te ensinar? Aqui estão as duas gêmeas lá, Rafaela e Gabriela. Ainda tem dúvida? No final, perguntas e respostas e o botão do WhatsApp sempre ali. Então, esse é uma estrutura de uma página de vendas, que é o quê? A pessoa vai nessa página encontrar tudo que ela precisa a respeito do produto. E a página de vendas tem a intenção de te convencer de que o produto vale a pena, de que você pode comprar agora, de que você vai receber bônus, de que você tem garantia, não tem risco, se você não gostar, devolve o seu dinheiro. E você vai ser tudo isso, né? O preço, o que você pode ganhar com ele vale muito mais do que você está investindo. Que mais? Olha, as pessoas aqui, ó, o exemplo de pessoas que já são meus alunos e já conseguiram alcançar isso, não sei o quê. Então, tudo isso faz parte de uma página de vendas. Essa aqui é um exemplo de uma página de captura ou página de registro, né? Se chama opt-in page em inglês, que é uma simples página de captura mesmo, da pessoa pegar e ali e escrever o e-mail dela e se registrar, por exemplo. Ó, descubra como conquistar seu green card por conta própria, através das experiências profissionais e melhor, sem precisar gastar uma fortuna com advogados. Dia 20, 22 e 23 de janeiro, às 20 horas, se inscreva abaixo para participar. Então, ó, Jornada Futuro na América, é o nome do evento. Aqui é o que a pessoa... é a promessa. E aqui é o que ela precisa fazer. Então, ela bota o e-mail dela, o WhatsApp, quero garantir minha vaga. Pum, clicou, pronto. Ela vai para uma página de obrigado, não sei o quê, com provavelmente um botão para entrar no grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. Igual eu fiz com muitas das pessoas que estavam lá para se matricular na live da Mayra, né? Então ela ia, colocava o e-mail dela, pum, ia para uma página dizendo obrigado que você está aqui, não perca, entra no grupo que lá eu vou te mandar os links mais personalizados. Porque às vezes o e-mail, a pessoa não vê o e-mail, aquela coisa toda. É importante ter os dois, tá? Quero garantir. Mas o WhatsApp não precisa ser aqui. Você pode botar um e-mail e na próxima página ela pode entrar no grupo do WhatsApp, entendeu? Não precisa ter os dois aqui, né? Mas aí depende da estratégia de cada um. E essa é uma página simples, que você faz, muito simples, e aí você pode coletar um e-mail e informação das pessoas, através de um evento que você vai dar, ó, dia 20, 22 e 23, a pessoa vai dar esse evento e vai ensinar tudo, como você pode conquistar seu green card por conta própria. Essa é a promessa da pessoa. Aqui os anúncios, a gente não tem tempo para aprofundar como construir um anúncio, mas isso é muito importante porque faz parte da parte central ali, do coração da estratégia, e você pode ter anúncios de descoberta, que a pessoa vai te descobrir. Eu dei alguns exemplos já sobre educando pessoas que dor de cabeça ou ansiedade, né? Você cria um anúnciozinho onde fala para ela clicar e saber mais. Então, pode ser aí na descoberta existem essas subconceitos aqui dentro, que pode ser urgência oculta, que foi o que eu falei, dor de cabeça. Um problema-solução pode ser um anúncio explicando um problema e mostrando a solução. O problema pode ser... o problema pode ser... Você está sempre em casa, em família... essa aqui seria mais para adventistas que estão querendo fazer o pôr do sol e tem que sempre usar a musiquinha do celular ou a musiquinha da internet. E não pode fazer uma música ao vivo, né? Então, o problema seria, você não gostaria de tocar, né? Gostaria de tocar violão na hora do culto familiar e não sabe? Eu posso resolver o seu problema. Em 30 dias você vai saber a maior parte dos inários, das músicas do inário, em apenas 30 dias, sei o que tal. Problema, solução. Demonstração, você pode demonstrar, você quer ver como é fácil? Olha só,
a pessoa que não sabia nada, primeiro dia de aula, aí mostra assim, 3 segundos da pessoa sem saber nada. Aí, segunda semana, ela já sabe ali os acordes. Terceira semana, ela já está tocando uma musiquinha. Na quarta semana, ela já está tocando umas músicas do Inário. Demonstração. É um exemplo, né? Oportunidade, prova, mostrando a prova que é possível, prontidão, né? Tua chance é agora. Comparação, um culto usando música do YouTube ou música no celular e um culto com música ao vivo. Que diferença, né, no caso. Mas tem gente que não é muito afinado, então às vezes realmente é até bom usar o acompanhamento. Tô dando só o exemplo aqui. Mas, enfim, tem relacionamento para pessoas que talvez já te conhecem, têm uma noção. Esse tipo de anúncio, ele já trabalha assim, você quer saber mais? Tem uma aula que eu preparei, você quer vir ver essa aula, tal, olha, eu preparei não sei o quê. Aí tem ali, é mesmo sentido assim de oportunidades e prova, história, né, explicação, isso é para dar ideias de como criar anúncios diversos. Aí tem remarketing, que é para aquelas pessoas que já entraram no seu site, que já estão talvez pensando em comprar, mas ainda não tomaram a decisão, você faz um anúncio específico só para ela. Como que você vai saber que essa pessoa entrou no seu site? Bom, aí é onde está o detalhe das ferramentas de Google e Facebook, que eles têm as coisas que chama Pixel ou Google Tag, que é onde eles mantêm registro dessas pessoas que entraram, visitaram sua página, não sei o quê. Aí você consegue fazer anúncio só para essas pessoas, exclusiva, entendeu? É por isso. E isso tem que configurar essas coisas e tal. E conversão é o anúncio direto, assim, ó, pá, aquele anúncio para você fazer um chamado para a pessoa ir lá e saber mais, para ela poder eventualmente tomar uma decisão. Então, eu acho que aqui já entra em mais detalhes. Eu vou deixar isso para uma segunda oportunidade, tá? Falar de taxa de conversão, falar de exemplos dos ciclos evolutivos. Ciclo evolutivo é assim, ó. Você sempre vai estar fazendo esse ciclo e ele vai estar sempre melhorando. Então, você faz conteúdo, você faz anúncios, página de vendas, faz venda, faz mais conteúdo, anúncios, eventos, vendas. Você vai aumentando a autoridade e aumentando a audiência. E aí você faz de novo o ciclo, cada vez melhor. Conteúdo, anúncio, página de vendas, vendas, conteúdo, anúncios, eventos, vendas, autoridade, audiência. Sua autoridade aumenta, sua audiência aumenta e suas vendas aumentam e você repete. Você vai fazendo esse ciclo, cada vez mais sua autoridade aumenta, sua audiência aumenta, suas vendas aumentam. Entendeu? Isso aqui é como parte do ciclo evolutivo, como que você deve fazer para aumentar, para você trabalhar o crescimento do seu negócio online, que é o seguinte: você investiu a intenção é voltar no mínimo 2. Então, vamos supor, você investiu R$1.000, volta 2.000. Em todo o seu processo, você investiu 1.000, conseguiu um monte. Se eu falar isso, se você não entender, que é isso aqui, ó, taxa de conversão. Vamos supor que você pegou 1.000 pessoas, fizeram inscrição no seu evento. Teve um custo. Na próxima slide eu vou falar do custo aproximado, mas você teve 1.000 pessoas, investiram, 1.000 pessoas fizeram inscrição no seu evento. 20% das pessoas que se inscreveram normalmente são aquelas que estão mais engajadas e vão participar. Então você espera que umas 200 pessoas vão estar engajadas ali e vão participar. Então é um funil, né? Um monte de gente se inscreve, mas só um pouco realmente ali está engajado. Então 20% está ali participando. E uns 10% desses 20% são pessoas que estão quentes e provavelmente estariam prontas para tomar uma decisão de compra. 10% depende do tipo de produto, o preço do seu produto. O preço depende, mas mais ou menos. Mas depende também. Tem pessoas que acham que é mais fácil vender produto barato. E a realidade é que não é assim. É porque tudo depende do seu produto. O grau de dificuldade de vender um produto de R$1.000 muitas vezes é exatamente o mesmo de vender um produto de 200, entendeu? Embora um seja 5 vezes mais caro que o outro, mas tudo vai depender do que você oferece, né? A sua promessa, o que você oferece. Ele tem que ter compatibilidade, né? O que você oferece vale 5.000, você está vendendo por 1.000. Então a pessoa fala, vou comprar.
Mas se o que você oferece não vale 1.000, ela não tem essa percepção de que vale 1.000, ela não vai pagar nunca. Ah, mas que vale 1.500, você está vendendo por 1.000. Talvez, entendeu? Mas que vale 5 e você está vendendo por 1.000, a chance dela é muito grande. Se o produto seu de 200, ele vale 1.000, você está vendendo por 200, o conceito é o mesmo, entendeu? A percepção. Então, criar um produto que vale muito, às vezes é melhor do que um produto que vale menos, porque você vai todo o esforço, toda a campanha, todo o processo é igual, não muda nada. O negócio é no final de entregar o produto. Então é muito melhor você ter um produto mais alto, com um ticket mais alto, um valor de R$ 1.000. Tudo depende também, né? Mas eu estou falando do produto, o retorno da pessoa, a percepção da pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse caso você fez todo o trabalho, todo o esforço, as mesmas 20% das pessoas estão engajadas e a pessoa tem a percepção de que realmente o produto vale 5, está vendendo por 1.000, ela vai investir. Se ela tiver a confiança em você, se ela perceber que ela vai ter o retorno, que ela tem risco zero, que se ela não gostar ela pega o dinheiro de volta, toda aquela questão, então ela acaba fazendo porque ela espera ter o retorno adequado, né? Então é isso. Existem tipos de produtos que traz essa conotação de retorno financeiro. Se o teu produto, o teu serviço, existem esses dois elementos, ajudam as pessoas a ganhar dinheiro ou a economizar tempo, ele tem essa pegada. Isso é forte, porque para nós, seres humanos, tudo que a gente consegue fazer para economizar tempo e dinheiro, a gente gosta. Se tem uma coisa que ela vai aprender e vai ajudar ela vai economizar tempo, talvez nem dinheiro necessariamente, mas tempo de vida, tempo de qualidade, ela vai perceber isso com um valor alto, porque vale tempo, e tempo vale dinheiro, muito mais do que dinheiro, porque dinheiro a gente consegue fazer, tempo, o que passou já era, você não faz mais. Então, tempo até tem mais valor que dinheiro. Então, mas eu tenho produtos que não resolvem com tempo e dinheiro. Quase tudo ajuda com tempo. Tempo ele pode estar encaixado se você souber aplicar. Por exemplo, uma terapia de casal, ele pode ajudar a economizar dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo, assim. Dinheiro são terapias de casal, custa dinheiro. Divórcio custa dinheiro. Um relacionamento ruim, você está perdendo tempo de vida, tempo de qualidade de vida, tempo ali, né, que está indo embora, está sendo jogado no lixo. Então, e se você fizer terapia é mais lento, vai demorar mais tempo. Se você comprar o curso, você tem as aulas, você pode assistir no seu tempo, você pode acabar mais rápido, você pode acelerar o processo para resolver o problema do casal. Então isso vale muito. A pessoa vai pensar assim, nossa, eu vou ficar 6 meses fazendo terapia, 1 ano, enquanto eu posso pegar ali, ó, em 1 mês, assistir todas as aulas, fazer as atividades e tal. Então eu vou economizar tempo, dinheiro, entendeu? O exemplo. Tocar violão, você vai economizar tempo, né? Ao invés de você querer aprender sozinho, com técnicas, com professores que vai te ensinar uma aula por semana, aquela coisa toda, você faz o meu curso e em 1 mês você já sai tocando, vai economizar tempo e também dinheiro, porque você não tem que pagar as aulas por mês e tal. Então, tudo você conseguir aplicar a ideia de tempo e dinheiro, a percepção aumenta, entendeu? Então, no caso, explicando aqui, 10% estão prontos para comprar, então se espera que nesse processo, nessa campanha de 1.000 inscritos, você consiga ter umas 20 vendas, que vai dar uma conversão geral aqui de 2%. São 2% de 1.000 leads. 20 representa 2% de 1.000. Se você consegue alcançar 2%, sua campanha foi exitosa, teve sucesso, entendeu? Por isso que eu falo que às vezes todo esse trabalho para vender um produto barato, às vezes não compensa. Compensaria mais você trabalhar mais para criar um produto com valor maior. Mas, se você tem audiência e você tem ali, né, bom engajamento, aquela coisa toda, vender um produto barato no começo pode ser muito bom. E depois existem as escadas de produtos. Você pode trabalhar com outros produtos relacionados no mesmo negócio online, entendeu? Isso é mais para frente, né, essa ideia. Mas ela pode existir. Você pode ter um produto mais econômico e depois ir subindo com alguns produtos
que são para menos pessoas, mais restritas, mais exclusivas, com produtos um pouco mais altos, preços mais altos, para você trabalhar essa escada. Taxa de conversão aqui é o exemplo. Vamos supor que custou R$ 5 cada lead. Então, essa aqui eu fiz de 5 mil. 5 mil leads, 5 mil inscritos. Nessa campanha gastou R$ 25 mil, por exemplo, para fazer essa campanha, para você ter 5 mil pessoas inscritas. Aí, 20% das pessoas vão mais ou menos participar. Então, dessas 5 mil que se inscreveram, você tem ali, espera-se que umas 1.000 pessoas vão estar ali engajadas. Isso aqui tudo depende, tá? Se você não tem nenhuma audiência, encontrar 1.000 pessoas para engajar é mais difícil. Então você vai investir bem menos que R$ 25 mil, obviamente. Você vai investir talvez R$ 1.000. Aí 20%, 10% dessas 20 seriam mais ou menos umas 100 vendas. Se o teu produto custa 500, você vai fazer 50 mil. Então foi o ROI aqui, que é retorno do investimento, Return of Investment 2. Ou seja, você investiu 1, voltou 2, entendeu? Para cada R$ 1, aqui, pode, talvez dólar aqui, né? A cada $1 voltou $2. Então, você investiu 25 mil, voltou 50. Então, essa é uma boa campanha, entendeu? Se a pessoa tem condições de investir, a pessoa já está com a estrutura bem certinha, com a página de venda certinha, o produto já está validado, ele funciona, as pessoas gostam dele, estou encontrando as pessoas certas para ajudar, essa campanha ela é um exemplo de uma campanha de sucesso, entendeu? Agora, vamos supor que você está com um produto barato. Aí você tem um produto de R$ 200. Você vai perder dinheiro aqui. Por quê? Porque se você for ver, você gastou 25 e em 100 vendas de 200 você vai fazer 20 mil. Então, 20 mil você vai perder dinheiro. Sua campanha não vai fazer nenhum sentido, entendeu? Então, se o teu lead custa 5, você tem que entender esses números também na hora de trabalhar, porque você precisa entender. Vamos fazer um exercício aqui. A pessoa vai investir só 1.000. Vai fazer sentido, né? Se ela investir 1.000, vai ter quantas pessoas aqui? Vai ter 500 pessoas, né? Ela investiu 1.000, custa 5, 500 pessoas. 1.000, deixa eu só... 1.000 aqui, vezes 5... Não. 1.000 dividido por 5. Não. 200 pessoas. Desculpa. Viajei aqui. 200 pessoas. Então, olha que caro, né? R$ 1.000, eu consegui 200 pessoas para inscrever. Só que 20% de 200 dá quanto? 20% de 200 dá 40 pessoas. Né? 10% seria 20, 20% 40. De 40 pessoas, 10%, quanto que dá 10%? 4. Espera-se que vai ter mais ou menos umas 4 a 5 vendas. Só que 40 participantes é muito pouco. Não dá para validar um produto, especialmente se for um produto novo. Então, eu só estou dando um exemplo aqui, mas no mínimo você tem que ter 100 pessoas, no mínimo. Porque aí você consegue ter pelo menos... se você tiver uma venda em 100 pessoas, seu produto está validado, entendeu? Porque tá um número interessante, dá para trabalhar e melhorar isso. Então, vamos supor, nessa linha de pensamento, a pessoa vendeu 4 por 500, quanto que ela vai fazer? 2.000. Então, vendeu 4 produtos, 2.000. Valeu a pena? Valeu. Né? Ela botou 1.000, voltou 2, entendeu? Mas aí, é claro, ela fala assim, mas eu não posso ficar continuando botando só 1.000, voltando 2. Claro, o que ela faz? É esse exemplo aqui, ó. Botei 1, voltou 3, no próximo eu boto 2. Botei 2, voltou 6, né? Ou 5. Né? Não precisa ser sempre, o resultado nunca é sempre igual, você sempre vai melhorando, às vezes você faz uma campanha que não foi tão boa como a campanha anterior, mas eu botei 4, aí agora voltou 6, eu coloquei 4. Eu estou aumentando o meu investimento nas campanhas, porque eu sei que pouco a pouco meu retorno também é maior, então volta 12, né? 12 mil, botei 4 mil, voltou 12 mil, aí eu boto 8 mil na próxima campanha, aí volta 24 esperando, e aí por diante, entendeu? Minhas próximas campanhas, eu vou subindo o meu investimento. Eu não vou investir só, mas eu já estou feliz com 24 mil, quer dizer, 24 mil não, né? Você botou 8, voltou 24, né? Aí você fala assim, tô
tô com 16 mil de lucro, né? Mais ou menos. Ah, tá bom, 16 mil. Aí você fica só botando 8. Toda a campanha botando 8, voltando 16. Né? Tô ganhando 16 mil por mês, tá bom. Mas você tem que estar crescendo, não pode ter só assim. Você tem que estar pensando que é igual a vida cristã, é igual a vida natural. Toda a natureza está crescendo, a árvore está crescendo, o fruto está crescendo, o mato está crescendo, a gente está crescendo. O negócio precisa crescer também. Por quê? Porque o negócio que cresce fica um negócio saudável, você consegue investir nele, você consegue melhorar ele, você consegue contratar. Porque se você fica nessa, com isso eu tenho para viver, você eventualmente vai sendo superado por outras pessoas que sim estão investindo e crescendo e vão estar melhor que você, vão estar oferecendo mais coisas do que você. E quando você investe no seu negócio, quer dizer que você ajuda mais pessoas, você tem mais condições para ajudar mais pessoas. Não é um crescimento egocêntrico, egoísta, é um crescimento saudável. Já falei do ciclo evolutivo, aqui eu vou voltar. O exemplo anterior, 25 mil. Então, esse é um exemplo, mas tudo depende também do lead, porque tem hora que você consegue um lead mais barato, né? Mas hoje está difícil conseguir lead barato, pra falar a verdade, viu? Antigamente, leads custavam centavos. Centavos. 10 anos atrás era centavos. 50 centavos o lead e tal. Você conseguia fazer um monte de lead barato né, e conseguia uma conversão alta com investimento baixo. Hoje o lead está caro, mas você fala assim: ah, nossa, entrei tarde no negócio. Mas vê que ainda compensa. Por quê? Porque você consegue, se você tem um pouquinho para investir, viu que a gente fez o exemplo investindo 1.000. 1.000 voltou 2. Aí você investe 2, né? Para voltar 4. Aí você investe 3, né? Aí investe 6. Aí vai investindo, vai subindo o investimento. Mesmo que o investimento esteja caro, né? O lead esteja caro, dando retorno é o que importa, né? Que negócio hoje que você coloca 1.000 e volta 2? Me explica. Só o negócio de empresa que faz isso. E essa é a sua empresa. Nenhum negócio, nenhum investimento você bota 1.000 e volta 2. Não tem investimento de 100%. Não tem nenhum lugar que vai te... Se tiver, é supremamente arriscado. Esse negócio de Bitcoin e tal, que o pessoal investiu lá e voltou, isso é extremamente arriscado. Então, não é o tipo de negócio saudável, bíblico. Você quer um investimento saudável, investe no seu negócio. Aí você consegue investir 1.000 e voltar 2. Quer ver um negócio simples? Você quer comprar água. Você compra a garrafa de água por R$ 1 ou R$ 2 e vende por 5 na praia. Então você vende a garrafa de água por 5. Você está tendo um retorno de mais de 100%. Você comprou por 2. Não, mas tudo bem. Tem gelo, tem isopor, tem passagem de ônibus. Tá bom. 100%. Você comprou por R$ 2 e ganhou 2 de lucro. Você vendeu por R$ 5. Entendeu? Então, esse é o investimento que é do seu negócio. Você põe 1 e volta 2. Entendeu? Você comprou água por... Enfim, já expliquei. Eu gosto de reforçar a ideia para ficar bem claro, né? Esse tipo de investimento do seu negócio é assim. Você compra um negócio por 2, vende por 4, vende por 5. Aí você tem o retorno. Escalar vendas. Aqui é o exemplo de árvores, né? Você tem uma árvore que é a sua audiência, né? E na sua audiência vai ter gente que está quente, vai ter gente que está frio. Gente que está quente, são essas pessoas aqui embaixo que estão prontas para ser colhidas. Colher fruto que está baixo é mais fácil, mais rápido, mais econômico, né? Mas acontece que acaba, né? Se você tem só uma árvore, os frutos aqui que são mais baixos acaba. E aí você vai ter que colher fruto que está mais aqui. Esses frutos aqui são um pouquinho mais caro, mais difícil e não tão rápido de colher. E se você for colher os frutos dos frios, aí sim que é mais difícil ainda e mais lento e mais caro. Então, qual que é a solução na colheita? É você ter mais árvores, né? Porque mais árvores significa que você tem mais frutos baixos para colher, entendeu? E esses frutos baixos são os mais baratos, mais rápidos, mais econômicos, que são gente quente que está procurando. Como que você aumenta as suas árvores? Aumentando a audiência. Quanto mais audiência, mais gente quente, mais gente que está pronta para engajar com você, né? Porque
Então, esse é o princípio de escalar vendas de forma saudável. Você tem mais árvores, você tem mais audiência. Gatilhos mentais, e eu tô quase no final. Gatilhos mentais, história, especificidade, prova social, autoridade, escassez, antecipação, reciprocidade, evento, conversa, emoção, desapego e surpresa. Aqui estão alguns deles. Não vou me deter muito. Se você quiser, você pode buscar vídeo na internet sobre gatilhos mentais, o que são eles, o que serve cada um, como usar cada um. Isso aqui são elementos que você usa na sua campanha, nos seus vídeos, nos seus conteúdos, para fazer com que as pessoas estejam engajadas com você. E principalmente nas suas campanhas de vendas, nos seus vídeos de vendas, nas suas ofertas, você usa esses elementos de persuasão para fazer com que as pessoas tomem a decisão de comprar com você. Não porque você, você tem que convencê-las de comprar. Não, não, não. Você vai convencer elas de quê? De que o seu produto vai ajudar a resolver o problema delas. Entendeu? Se você acredita nisso, que seu produto vai resolver o problema das pessoas, então não tenha medo de usar os gatilhos mentais para convencer elas de que realmente seu produto funciona e que quem vai ser beneficiado é ela, são os seus clientes, são as pessoas. Na verdade, são. Meu cachorro tá. Trust? Fazendo barulho lá. É, se você vai usar esses elementos para convencer para todos se beneficiarem. Elas vão se beneficiar porque elas vão resolver o problema delas, entendeu? E se elas têm confiança nisso, ótimo. E se realmente resolve o problema, perfeito, não tem problema nenhum. Ao contrário, tem problema se você não usar isso. Aí sua oferta é fraca, sua campanha é fraca, seu negócio é fraco, seu resultado eventualmente é fraco e o número de pessoas que você ajuda é menor. Faz sentido o que eu estou falando? Então, história. Jesus usava história? Usava. Especificidade. Jesus era específico? Muito específico. Ele falava de pescadores, falava de agricultor, a semente, né? Ele falava de passarinhos voando, ele usava textos e histórias da Bíblia bem específicos, né? Citou a história de Davi quando entrou no tabernáculo lá e comeu os pães asmos e contava da história de Elias e a viúva e Naamã. Então, Jesus era muito específico também na forma de contar a história. Se você é específico, você traz mais confiança. Se você é mais evasivo, mais generalizado, fica aquela coisa assim. O que é ser específico? É você falar, em 30 dias você vai tocar você vai tocar. Vamos lá, em 30 dias você vai tocar pelo menos 50 hinos do Inário, músicas do Inário, né? Então você está sendo específico, 30 dias, 50 músicas do Inário, específico. Você vai perder 2 quilos por mês, estou sendo específico. Né? Você vai conseguir ter o teu retorno, você vai conseguir já faturar com o teu negócio digital em menos de 3 meses. Né? Sua primeira campanha, eu vou te ensinar a lançar, ter tudo em ordem e você já está lançando sua primeira campanha do zero em menos de 3 meses. Tem gente que arrisca falar 1 mês, mas eu acho que uns 3 meses é o ideal, eu acho. Para ser, né? Tem gente que consegue fazer em 1 mês se ela já tiver mais organizada e tal, mas 3 meses é o suficiente para você do zero lançar teu negócio digital e estar fazendo suas primeiras vendas. Prova social. O que é prova social? Já falamos. São as pessoas que são testemunho do que teu produto fez por elas. Né? Autoridade. Como que consegue autoridade? Mostrando meu diploma? Não, isso não serve, vale de nada na internet. Como que eu consigo autoridade? Mostrando os resultados. Né? E se você tiver bastante conteúdo falando disso, isso dá uma percepção de autoridade também, porque você está falando muito sobre aquilo e você mostra que você conhece o assunto. Então, dá um senso de autoridade. Então, são essas duas formas de aumentar a autoridade. O número de seguidores também, a pessoa entra lá no seu canal e vê aquela pancada de seguidores, aquilo dá uma percepção de autoridade também. Mas, aí, 3 coisas. O número de sua audiência, o número... Por isso que você viu lá
na, na página lá de venda que a gente mostrou o exemplo, dizendo lá o número de alunos, né? Mais de 8 mil alunos ou mais de 30 mil alunos, no caso do Rodrigo, dando a percepção de autoridade. Nossa, dá ali prova social e autoridade ao mesmo tempo. Escassez. O que é escassez? Tudo que é escasso vale mais. E tudo que é escasso a gente valoriza mais. Né? Ouro é escasso. Ouro é mais escasso que a prata. Então, o ouro é mais caro que a prata. O ouro é escasso e também tem sua utilidade lá, né? Tem suas propriedades, né? Minerais lá. E o ouro, é, necessariamente, ou seja, ele vale mais do que outros metais. Então, ele é escasso. Como que você cria escassez no seu produto? Você tem várias formas de criar escassez. Uma delas, no caso, é na hora de você estar fazendo sua oferta, é você estar fazendo um evento só, né, cada 2 meses, por exemplo. Você faz um evento hoje e, né, você deu aquela oportunidade daquele evento ali, daquele momento. Não vai ter outro. Assim, você não sabe quando que você vai fazer o próximo. Né? A pessoa não sabe. Isso gera escassez. É só aquele dia, naquele dia, ao vivo. Escassez também é você tem uma condição promocional naquele momento de comprar o produto que é só naquele momento. Depois, essas condições somem, né? E isso não tem nada demais, você só está gerando essa escassez. Antecipação é você estar falando do assunto, olha, semana que vem vai abrir, né? Semana que vem é o nosso evento. Você tá gerando aquela antecipação. Reciprocidade, devia estar com a minha garrafa de água aqui e não trouxe, estou com sede. Reciprocidade é quando você ajuda as pessoas, você dá coisas de graça, isso gera nas pessoas gratidão. E gratidão pode gerar reciprocidade, que é o desejo de querer retribuir. Isso é reciprocidade. E isso é ótimo porque as pessoas têm essa percepção de que você realmente quer ajudar as pessoas e num momento assim onde elas queiram mais e elas querem comprar, elas vão preferir comprar de você do que de outra pessoa, porque você já ajudou elas. Evento, já falei de eventos, que é muito interessante e também é escasso. Evento não tem toda hora. Conversa é você, por exemplo, você responder as perguntas das pessoas, por exemplo, na rede social, alguma coisa, tentar pelo menos se aproximar delas. Isso traz essa proximidade e gera conexão. Emoção. Emoção. Eu acho que em nenhum momento eu usei de emoção aqui nessa apresentação, mas emoção, ou eu usei alguma coisa de emoção sem querer? Ah, dando o exemplo do violão, com a família tocando ali, aquilo ali gera aquela imagem, né, de você estar tocando com sua família e algo ao vivo, né, e tal, uma musiquinha. É um exemplo, né? Mas emoção você pode incluir essa emoção ao contar uma história. Pode ser a sua história ou a história de alguém, entendeu? E na história, essa história de sucesso, a história que a pessoa estava com problema, se for a questão de terapia de casais, eles estavam a ponto de se divorciar, com 2 filhos pequenos e aquela coisa toda, e ela em lágrimas veio e contando, dizendo, me ajuda por favor, eu não quero passar por isso e tal, e tá gerando emoção, tô misturando história com emoção. Dá uma conexão também. Desapego é bem interessante, desapego. Você fala, eu nem falei mais sobre que Jesus usou tudo isso aí, tá? Tudo isso aí Jesus usou. Se você quiser parar para pensar, ele usou tudo isso aí. Inclusive conversa, ele tinha conversa um a um, muitas conversas que ele tinha no individual. É, evento era os momentos, né? Ali o Sermão da Montanha, o lugar quando estava no barco ali de Pedro, esses eventos, esses momentos especiais que Jesus estava nos lugares diferentes. Reciprocidade nem se fala, né? As pessoas tinham mais que gratidão com Jesus pelo que ele fazia por elas. A antecipação, ele falou, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Quando o Filho do Homem vier, ele falava, né? O reino dos céus é semelhante, tal. Ele falava do reino dos céus, ele trazia essa antecipação, assim, essa esperança do futuro, né? O que mais que ele usava? Autoridade, ele tinha autoridade, além dele falar com autoridade, ele conhecia muito bem as escrituras, falava com autoridade as pessoas em si, o resultado do trabalho dele falava por ele mesmo.
emoção. Jesus tinha emoção? Quer ver curar uma pessoa que é mais emoção do que isso? Desapego. Esse é interessante. O que é o desapego? Desapego é o seguinte: você não está fazendo tanta força para vender assim. Você fala as coisas como que você joga a responsabilidade, você joga o desejo de comprar mais do que o desejo de vender. O seu desejo é ajudar as pessoas. O desejo de comprar, você cria nelas o desejo de comprar. E se ela não comprar, quem está perdendo é ela, não você. Você tira essa responsabilidade em cima de você, esse peso em cima de você e coloca na pessoa que quer comprar. Esse é o desapego, você não faz força para vender. E se ela não comprar, tá tudo bem. Pode ser que ela não esteja pronta. E se você não gostar também, eu devolvo o dinheiro também, porque eu não quero o seu dinheiro se isso não for te ajudar. Isso é desapego, né? Você desapegar. Jesus usou desapego? Claro. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é fácil. Não é, você quer vir após mim? Então, ó, toma a cruz e negue-se a si mesmo. João 6, que ele falou: Eu sou o pão que caiu do céu. Vocês vieram atrás de mim aqui porque vocês comeram e se fartaram. Trabalhe pela comida espiritual. E aí, inclusive em João 6, um monte de gente deixou de seguir ele. Você pode olhar lá, João capítulo 6. Vários dos seus discípulos deixaram de segui-lo naquele momento. Ele estava também filtrando sua audiência, deixando ela mais seletiva, mais qualificada. Porque tem várias coisas teológicas nesse sentido, até porque os discípulos estavam a ponto de passar por uma grande provação, que era a morte de Jesus na cruz. E aquilo ali foi algo que já era um precursor, já estava ajudando eles a entender, pelo menos antecipando ali que não era tudo rosas, não era só flores, não era só. Tinha a perseguição dos fariseus. Os discípulos ficavam perguntando: por que Jesus não ganha ali a confiança dos fariseus? Não entendo, né? Aquilo já estava criando neles. Jesus não estava querendo o favor dos homens, ele não estava querendo ser popular só, ter aquela audiência cheia. É igual hoje, você quer fazer uma audiência e você fala de tudo e fala não sei o quê, você tem aquela audiência grande que na verdade na hora de comprar, só um pouco dali vai comprar porque tem um monte de gente que não está interessado exatamente no que você está vendendo, está interessado no pão que você está dando, entendeu? É o que Jesus estava fazendo. As pessoas vieram por causa do pão, porque ele multiplicou os pães e estavam sendo curados. Mas o que Jesus oferecia mesmo era a vida eterna, entendeu? Então, ele estava filtrando ali a audiência dele. É, e, e isso, muita gente acaba errando nisso, né? Porque ela acha que o sucesso no negócio digital está no número de seguidores. E não é bem assim. Está no número de audiência qualificada, né? Se você tem uma audiência específica ali, que aí é muito melhor do que uma audiência geral, assim, de um monte de gente que está no oba-oba, que está lá só para ter coisas grátis, né? Que também não tem nada demais ter coisas grátis, desde que tudo que você faça em, esteja alinhado com a sua meta, com a sua missão, que é ajudar as pessoas a resolverem certos problemas, seja ele físico, espiritual, mental, enfim. E a surpresa é o elemento surpresa, todo mundo gosta, né? Aquele elemento surpresa, a gente vai ter um convidado especial e tal. A surpresa no caso de Jesus era que Jesus aparecia de surpresa nas cidades, né? Nunca ninguém sabia onde que ele ia, qual seria o seu próximo destino, né? E, gente, vídeo de vendas. Dá uma olhadinha aqui. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo quando você estiver estudando mesmo, né? E eu não vou me deter muito porque eu acho que já cansei também, eu preciso beber água e preciso ir embora. Preciso trabalhar também. Aqui, vídeo de vendas pode ser de várias formas, né? Em forma de uma apresentação, em forma de uma aula, E aqui estão os elementos, né? De um vídeo, né? Introdução, a promessa, para quem que é o produto, a prova, evidências, a história, né? Da transformação, a história também sua do porquê que você está fazendo isso, né? E para trazer procedência, né? Quem que é você? Por que você está fazendo isso? Por que eu devo acreditar em você? Por que eu tenho que te ouvir? De onde vem esse produto? Você conta a história, né? E aí vem a explicação do produto, que já é o veículo em si. Aqui a promessa é o destino, né?
E aí você tem ali a quebra de objeções, comparação de preços, bônus. O bônus pode vir antes da comparação de preço. É, a ordem aqui da... Eu prefiro até o bônus antes, não sei porque está depois, mas tudo bem. Aí vem o bônus, ou pode ser também comparação de preço, aí quando a pessoa já pensa que acabou, ainda tem mais. Tem bônus também. Aí você dá uma garantia que é, né, você tem que dar uma garantia muito boa, porque para tirar o risco da pessoa e o medo dela de perder o dinheiro dela, em caso ela não goste. Por exemplo, eu comprei recentemente um curso, não é um curso, eu paguei R$ 300 para fazer parte de um grupo VIP de passagens aéreas, para você pagar mais barato. Tem 7 dias de garantia. Se eu não gostar, eu peço o dinheiro de volta. Acho que eu já estou no meu terceiro dia, eu não estou gostando. E eu vou pedir meu dinheiro de volta, porque não é o que eu esperava, entendeu? Então, eu comprei porque ele deu garantia. E eu falei, eu tenho 7 dias para ver se eu vou gostar. Eu estou no meu terceiro dia, eu tenho que até ver isso logo, porque às vezes a pessoa passa dos 7 dias e depois você não pode pegar o dinheiro de volta, né? Acontece muito isso. Mas você dando uma garantia boa, a pessoa tem tempo dela ver. Dá uns 14 dias, 2 semanas, né? Nossa, tem 14 dias para você olhar, ver tudo tal, né? Se você não gostar, te dou o dinheiro de volta. E o fechamento final, a chamada de ação para ela comprar. Alguns livros aqui que são ótimos sobre marketing, né? Tem vários, mas aqui são só alguns. Na época que eu dei a palestra, eu dei esses exemplos aqui, mas tem esse aqui da Story Brand de Donald Miller tem em português, esse tem em português, esse aqui tem em português, a linha rápida do milionário, negócio simplificado tem em português, a arte de aprender, não sei, Josh Waitzkin, mas esse é muito bom, mas é mais de crescimento pessoal. Hábitos Atômicos é muito bom, crescimento pessoal também. E comece com o porquê, é muito bom para você ter claro o teu negócio, alinhado, focado, é muito bom. Comece com o porquê, tem em português também. Venda como louco, acho que não tem em português, não sei. Mas traz todos os elementos que eu expliquei aqui nessa aula de forma detalhada assim e objetiva. Muito bom também. Beleza, gente? Então é isso. É, Quero agradecer por se você esteve aqui comigo e se você também assistiu a gravação desse vídeo. Espero que tenha te ajudado bastante, ter uma noção. Ainda tem mais uma promessa que seria ser um pouquinho mais específico com uso de ferramentas, que tipo de ferramentas, construção de página, ferramentas para usar e-mail, que mais? E um pouco de anúncios e usar ali a questão estratégica usando as ferramentas do Google. Talvez eu poderia me aprofundar num segundo vídeo na questão da estratégia de marketing em si, já usando ferramentas e mostrando exemplos de diferentes ferramentas, diferentes páginas. Aí eu posso estar mostrando na internet mesmo esses exemplos. E olha, eu acho que o mais importante está nessa aula aqui, que é o caminho das pedras. Aí o segredo é se aprofundar em cada aspecto, né? Aqui é uma visão geral, mas eu acho que se você está interessado, né, você é capaz, todo mundo é capaz. É só uma questão de tempo, lembra? Conhecimento, esforço e tempo. Não tem como falhar, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.